Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este é um dos textos mais objetivos de Jesus acerca da decisão de uma pessoa com relação ao que Jesus fala, ao que Jesus prega, ao que Jesus ensina. O capítulo 5 do Evangelho de João, ou segundo João, começa narrando a cura de um paralítico que há 38 anos esperava por um milagre. E logo em seguida, por causa da discussão, por causa de uma discussão em torno da guarda do sábado, Jesus entra em um assunto bem abrangente, explicando a sua missão. E fala de pontos muito interessantes, inclusive envolvendo eventos escatológicos, como as ressurreições que ocorrerão futuramente, envolvendo justos e envolvendo ímpios. Mas aqui no versículo 24 está o âmago, o ponto central daquilo que desejamos compartilhar com você. A primeira verdade a ser observada é que Jesus está falando da importância de alguém ouvir a sua palavra. Quero dizer que ouvir aqui nesse texto não é apenas escutar, mas ouvir aqui significa obedecer. Isto é, depois de ter ouvido, depois de ter escutado, compromete-se em obedecer ou colocar em prática as palavras do Senhor Jesus. A segunda verdade ensinada aqui é acerca da fé, é acerca da confiança. Depois de ouvir, conforme Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê. Ou seja, depois de ouvir a palavra, você reage. Alguns reagem com indiferença, outros reagem com descrença ou incredulidade, mas glória a Deus, porque existem aqueles que reagem com fé na palavra de Deus. Você entendeu bem? Depois de ter ouvido a palavra, alguns reagem com indiferença. Não querem pensar, não querem nem saber, deixa isso para lá, deixa isso para depois. Há um segundo grupo que reage com incredulidade, com absoluta falta de fé. Mas, graças a Deus, que há um terceiro grupo. São aqueles que reagem com fé, crendo verdadeiramente naquilo que Jesus ensina. Pois aqui, o crer se refere à confiança plena, absoluta,
a ponto de haver uma entrega. Ou seja, se eu confio plenamente nele e no que ele diz, então eu me entrego aos seus cuidados. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego o meu presente, eu entrego o meu futuro, eu entrego o destino da minha alma, porque eu creio na palavra dele. Bem, mas logo em seguida, Jesus fala da terceira grande verdade aqui nesse versículo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus dá uma garantia. Ele não disse terá, ele não disse poderá ter, também não disse talvez seja possível alcançar, mas ele disse tem a vida eterna. Esse dom da vida eterna é o inefável e indescritível presente de Deus, que nenhum ser humano pode oferecer ao seu semelhante, pois por mais rico que seja, por mais inteligente, por mais sábio, por mais poderoso que possa ser, ninguém pode oferecer a outrem a vida eterna. Somente o príncipe da vida, somente o Pai da eternidade, somente aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele tem tal autoridade, só ele tem o poder absoluto de oferecer a vida eterna. Glória a Jesus para todo sempre. A última lição do texto é que Jesus diz: não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, para quem ouve e crê, para quem se entrega, para quem obedece e confia plenamente, não haverá condenação. Nisto está de acordo o texto da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto é claro: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que Deus lhe ajude a compreender estas 4 verdades extraordinárias, extraídas de um único versículo, onde Jesus fala da necessidade que eu e você possuímos de ouvir a palavra dele, crer de todo o coração, recebermos o dom da vida eterna e termos esta convicção de que não entraremos em juízo, porque já passamos da morte, ou seja, da vida de pecado que vivíamos antes, conforme Efésios 2. Passamos da morte para a vida. Que Deus te abençoe. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tome a decisão agora. Seja feliz hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.